Imagine um mundo distante, há milhões de anos, em que o continente hoje coberto por gelo era, na verdade, um exuberante paraíso tropical, parte integrante do supercontinente Gondwana. Nessa era, a Antártida estava conectada à América do Sul, à África, à Austrália e à Índia, compondo um vasto mosaico de florestas densas, repletas de coníferas, samambaias e até palmeiras, que pintavam a paisagem com uma exuberância que desafia nossa imaginação atual. Foi nesse cenário vibrante que dinossauros de todas as espécies, terópodes ferozes, anquilossauros blindados e hadrossauros imponentes vagavam livremente, enquanto os oceanos eram dominados por tubarões vorazes e répteis marinhos gigantes, como os plesiosauros, que pareciam governar as profundezas. Cada fóssil descoberto é uma janela para esse passado exuberante, onde o calor e a vida abundante contrastavam fortemente com o frio extremo que hoje associamos ao continente. À medida que os cientistas desvendavam a origem desses fósseis, as pistas apontavam para um clima bastante ameno. No período Cretáceo, por exemplo, as temperaturas na Antártida chegavam a aproximadamente 12 graus Celsius, semelhantes aos climas atuais de países como Portugal ou Espanha. Esse cenário permitia a existência de ecossistemas ricos e diversificados, onde a convivência de grandes répteis e a presença de dinossauros formavam um equilíbrio frágil e extraordinário. O registro fóssil, encontrado tanto na Antártida quanto em outros continentes que outrora faziam parte de Gondwana, evidenciava que esses animais se movimentavam livremente entre as massas terrestres, como se o planeta fosse um único organismo pulsante com a vida em seu auge. Contudo, como em todas as histórias grandiosas, a Era de Esplendor teve seu momento dramático de transformação. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide de proporções gigantescas atingiu a Terra, desencadeando uma extinção em massa que mudou para sempre o rumo da vida no planeta. Este impacto não foi apenas um evento isolado, mas o estopim de uma série de desastres. Tsunamis colossais varreram as costas, incêndios florestais se alastraram globalmente e um inverno nuclear se instalou, bloqueando a luz do Sol e mergulhando a Terra num crepúsculo prolongado. Na Antártida, esse acontecimento marcou o fim abrupto de um ciclo, onde as florestas luxuriantes foram rapidamente substituídas por uma era de frio e gelo. O impacto do asteroide não poupou nem mesmo o continente, que antes de ser um refúgio para a vida em todas as suas formas, foi lançado numa espiral descendente rumo a um novo e implacável clima. Mas o próprio tempo, com sua capacidade de reinventar o mundo, reservava outras surpresas. Durante o Eoceno, aproximadamente 50 milhões de anos atrás, a Terra vivenciou um aquecimento global extremo, conhecido como o máximo térmico do Eoceno. Nesse breve, mas intenso período, a Antártida voltou a exibir um clima exuberante, com temperaturas que podiam alcançar até 25 graus Celsius, comparáveis ao clima atual de regiões tropicais, como o Quênia. Essa nova fase permitiu que palmeiras, pântanos e lagos dominassem a paisagem, criando cenários que se assemelhavam mais a paraísos tropicais do que a desertos gelados. Foi nesse contexto que surgiram criaturas surpreendentes e, para os padrões atuais, quase inimagináveis, as chamadas aves do terror. Essas aves gigantes, que alcançavam alturas de 2,5 metros e pesavam mais de 130 quilos, dominavam a Terra com sua velocidade surpreendente de até 50 km por hora, utilizando garras afiadas e bicos poderosos para caçar suas presas com eficácia quase cirúrgica. Enquanto os predadores aéreos se destacavam, a diversidade da fauna terrestre mostrava outras facetas intrigantes. Pequenos mamíferos, conhecidos como mádaras, apelidados de esquilos dente de sabre por causa de seus dentes alongados, sobreviviam em meio a essa paisagem repleta de perigos e desafios, mantendo viva uma linhagem que resistiu mesmo ao fim dos dinossauros. Não muito distante desse cenário, os marsupiais faziam sua entrada triunfal na narrativa antártica. Embora hoje sejam fortemente associados à Austrália, a origem desses animais remonta à América do Sul, e foi através da Antártida que alguns grupos, como os Dorinque,
polidopamórfia e microbioteria se espalharam antes de alcançar novos horizontes. Curiosamente, os vestígios desses marsupiais mostram que os representantes atuais, como o Monito del Monte, mantêm uma ligação surpreendente com seus antepassados, que já desbravavam as terras antárticas. Entretanto, o equilíbrio deste ecossistema repleto de vida não estava garantido. Além dos predadores aéreos e dos dinossauros, que já se despediam de seu reinado, um imponente crocodiliano ameaçava a tranquilidade dos ambientes aquáticos. Durante muitos anos, os cientistas especularam sobre a existência desses répteis em um cenário tão inóspito quanto surpreendente. As evidências surgiram na forma de um osteoderma, a placa óssea característica dos crocodilos, datado do Eoceno, indicando que esse predador poderia alcançar impressionantes 7 metros de comprimento, sendo 15% maior que qualquer crocodilo de água salgada conhecido atualmente. Em rios e lagos, este gigante reptiliano espreitava suas presas, compondo uma teia predatória que tornava a sobrevivência um verdadeiro desafio para todos os habitantes da região. Mesmo os pinguins, que hoje simbolizam o frio extremo da Antártida, tiveram suas origens em tempos muito mais quentes e hospitaleiros. Surgidos há cerca de 60 milhões de anos, esses pássaros evoluíram ao longo das costas da Austrália e Nova Zelândia, apenas para migrar posteriormente para o continente antártico. Em uma época em que a diversidade era a regra, cerca de 16 espécies de pinguins habitavam a região, incluindo os impressionantes pinguins gigantes. Enquanto o atual imperador, com 45 quilos e 1,5 metro de altura, representa uma fração diminuta desse passado, espécies como Anthropornis e Pachydyptes ultrapassavam os 2 metros, e seus filhotes pesavam tanto quanto um jaguar moderno. Esses pinguins, com sua robusta estrutura e habilidades excepcionais de natação, capazes de prender a respiração por mais de 40 minutos, eram verdadeiros titãs dos mares, caçando lulas, peixes e krill com maestria mesmo sob a ameaça constante de predadores aquáticos. A arena marítima da Antártida, porém, não se limitava a estes impressionantes pássaros. O oceano se transformava num campo de batalha onde tubarões de diversas espécies reinavam supremos. Entre os inúmeros tubarões que habitavam aquelas águas, destacavam-se os parentes do lendário Megalodon. Espécies do gênero Otodus patrulhavam os recifes e as profundezas, com o Otodus suave alcançando cerca de 6 metros, tamanho comparável ao do grande tubarão branco atual. Contudo, o mais impressionante era o Otodus arctos, que podia atingir impressionantes 9,5 metros, transformando-se em um verdadeiro predador supremo dos mares, capaz de caçar peixes, tartarugas e possivelmente até mesmo baleias juvenis. Essa constelação de predadores, somada a outros gigantes marinhos, tornava as águas antárticas um ambiente incrivelmente hostil e competitivo, onde a sobrevivência dependia de uma adaptação constante e de uma verdadeira luta diária. Falando em gigantes dos mares, a narrativa antártica também nos surpreende com a presença de baleias de proporções colossais. Na formação La Meseta, os fósseis revelam duas espécies que parecem ter saído de um filme de aventura épica. De um lado, o Basilosauridae, um predador feroz das águas rasas, equipado com um crânio imenso e dentes capazes de perfurar não só pele, mas também músculos e ossos, atingia comprimentos de até 12 metros. Do outro, o Llanocetus, uma baleia de barbatana que, diferentemente das jubartes pacíficas que conhecemos hoje, caçava ativamente suas presas utilizando métodos de sucção, demonstrando uma agressividade surpreendente. Seus fósseis sugerem que os adultos poderiam rivalizar com os maiores exemplares de baleias modernos, transformando as águas antárticas em verdadeiros campos de caça e sobrevivência, onde cada predador tinha seu papel na complexa teia alimentar. A diversidade de espécies não se limitava aos grandes predadores. A Antártida pré-histórica era um caldeirão biológico, onde pequenas aves e mamíferos se entrelaçavam numa sinfonia evolutiva. Em meio a esse cenário, surge a intrigante possibilidade de que o continente possa ter sido o berço das primeiras aves modernas. Entre os fósseis, destaca-se o Vegavis, considerado por alguns pesquisadores como o primeiro pássaro verdadeiramente moderno, mesmo que sua existência tenha sido efêmera no grande palco da evolução. Outras aves, como falcões, ibis, albatrozes e petréis,
compunham um quadro de diversidade que desafiava as convenções da época. Entre elas, uma espécie em particular, o Doros, integrante da família Pelagornithidae, chamava aqui a atenção por suas características únicas. Seus dentes, na verdade projeções ósseas nas mandíbulas, davam a ele uma aparência singular, lembrando de certa forma os traços de um Pteranodon. Apesar de seu tamanho impressionante, com envergadura que podia chegar a 6 metros, os fósseis do Doros sugerem que ele levava uma vida tranquila, alimentando-se de peixes próximos à superfície das águas quentes e vibrantes da época. Contudo, como toda narrativa grandiosa, os dias de glória começaram a dar lugar a uma transformação inexorável. O cenário paradisíaco da Antártida, repleto de vida e cores, começou a ruir nos últimos dias do Eoceno. O isolamento geográfico do continente, reforçado pela separação definitiva dos demais continentes e pela formação da passagem de Drake e da passagem da Tasmânia, inaugurou uma nova era, onde a comunicação e a migração entre as regiões se tornaram extremamente limitadas. Esse isolamento geográfico, que inicialmente poderia ter atuado como um refúgio, acabou sendo o gatilho para mudanças climáticas catastróficas. Por volta de 34 milhões de anos atrás, as temperaturas globais começaram a despencar de forma dramática. A abertura das passagens marítimas permitiu o estabelecimento da corrente circumpolar antártica, um fenômeno oceânico que não só impedia a aproximação de águas quentes ao continente, mas também absorvia grandes quantidades de dióxido de carbono, promovendo um resfriamento progressivo e irreversível do planeta. Esse resfriamento marcou o início da Era do Gelo Tardio, um período que moldaria o destino da Antártida para sempre. Em questão de milhões de anos, o que fora um paraíso tropical, com sua vibrante diversidade de fauna e flora, transformou-se num deserto gelado, onde a sobrevivência era uma constante batalha contra o frio implacável. Nesse novo contexto, a fauna nativa enfrentava desafios quase insuperáveis. Os habitats foram gradualmente desaparecendo à medida que o gelo avançava, engolindo as últimas áreas de refúgio que, por um breve período, ainda abrigavam vestígios do antigo ecossistema. A rápida mudança climática não deu tempo para que muitas espécies se adaptassem, resultando na extinção de grande parte da rica biodiversidade que outrora definia o continente. Somente alguns grupos, como determinados pinguins e aves, conseguiram encontrar maneiras de sobreviver, adaptando-se às condições adversas, mesmo que de forma bastante reduzida em comparação com os dias de abundância. Hoje, a Antártida se apresenta como um monumento silencioso a esse passado multifacetado e extraordinário. Sob a camada aparentemente imutável de gelo, repousam segredos de um tempo em que o continente era palco de batalhas épicas, encontros inesperados e uma diversidade biológica que desafiava as leis da imaginação. Cada descoberta, como as reveladas na formação La Meseta, nos transporta de volta a esses dias remotos, permitindo-nos vislumbrar um mundo onde crocodilos gigantes, aves do terror, baleias predadoras e pinguins colossais dividiam o mesmo espaço com dinossauros e marsupiais, em um cenário tão vibrante quanto caótico. Calor e frio, luz e escuridão, calmaria e tempestade se entrelaçam numa dança que molda a história de cada ser vivo. Hoje, enquanto caminhamos por essa terra coberta de gelo, é impossível não imaginar os tempos em que a Antártida pulsava com vida, onde os sons de folhas ao vento, os rugidos dos predadores e o burburinho de riachos cristalinos compunham a trilha sonora de um ecossistema grandioso e diverso. Cada fóssil, cada pista geológica é um fragmento dessa narrativa épica que nos revela que o que hoje parece ser um deserto congelado já foi e talvez volte a ser um vibrante cenário de vida e de desafios evolutivos. Enquanto os cientistas continuam a explorar as camadas profundas do gelo e do tempo, novas descobertas prometem lançar mais luz sobre esse passado quase mítico. Cada nova evidência reforça a ideia de que, por trás da aparente monotonia do gelo eterno, existe uma história complexa e surpreendente, onde o calor dos dinossauros, o vigor dos crocodilos e a imponência dos pinguins gigantes se entrelaçam com a ascensão e queda de eras inteiras, assim como a era dos insetos gigantes. E se a humanidade tivesse evoluído em um mundo dominado por insetos gigantes? Como seria esse cenário em que as pessoas são apenas presas? Porém, essa é uma história para outro vídeo.